Aleluia! Glória a Deus. Abre a Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 11. Segundo livro de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Glória a Jesus. Qual o tema da nossa campanha, irmãos? Diga comigo, a conquista da mente. Mais forte. A conquista da mente. A nossa mente tem que ser conquistada, irmão. E quando conquistarmos a nossa mente, vamos entregá-la para quem? Para Cristo. Muito poderosa a palavra de hoje. Muito. Segundo Samuel 11, versículo 1, diz assim: E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe e com ele os seus servos e a todo Israel, e eles destruíram os filhos de Amon e cercaram a Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. Diga comigo, porém Davi ficou em Jerusalém. O que Davi era? Davi era. E essa época dos reis ir para onde? E Davi é rei, mas ele não foi para guerra. Olha o que aconteceu. E aconteceu que numa tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço a uma mulher que se estava lavando. Aonde essa mulher estava se lavando? Terraço é lugar de tomar banho? Então é uma mulher bem... A forma que uma mulher se veste e aonde ela anda vai dizer quem ela é. Olha aí. Ela está tomando banho no terraço. E era esta mulher muito formosa à vista. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la. E ela veio, e ele se deitou com ela. Diga, ele adulterou, pois já estava purificada da sua imundícia. Então voltou ela para casa. E a mulher concebeu e mandou dizer a Davi o quê? Estou grávida. Só até aí. Ela disse para Davi que estava grávida. Não deixe o inimigo distrair a sua mente, tá? Preste bastante atenção na palavra. O tema da mensagem de hoje é a passividade da mente. Vou dar uma palhinha rapidinho para quem não veio semana passada. Eu disse que a mente é uma criança. Assim como uma criança precisa ser disciplinada, precisa ser educada, a mente também tem que ser disciplinada e a mente também tem que ser educada. Porque se você deixar, a mente vai pensar em coisas que você não quer pensar, e a forma como você pensa é a forma que você vai agir. Porque não existe nada nesse mundo que não tenha passado pela mente de alguém. Até você, na sua existência, você passou pela mente de Deus. E muitos de nós fomos desejados pelos nossos pais, fomos desejados pela nossa mãe, alguns não, mas na verdade muitos de nós, pelo modelo bíblico, fomos desejados pelo nosso pai, imaginado e pensado por eles e sonhado como seríamos, gordinho, pretinho, bonitinho. Então, tudo que existe passou pela mente de alguém. Essa cruz, para estar aqui, passou pela mente de alguém. Alguém pensou nessa cruz e ela foi feita. Essa caixa de som, essa cadeira. A mente, ela tem esse poder criador, criativo que Deus colocou. Só que eu expliquei que a mesma mente que constrói viadutos, que faz a bicicleta, que criou o avião, que fabrica navios, é a mesma mente que faz revólver, bomba atômica, bomba de hidrogênio e por aí vai. A mesma mente que constrói é a mesma mente que destrói.
Deus deu essa capacidade para a nossa mente. A mente, ela é uma das 3 atribuições da nossa alma. Eu expliquei aqui que nós somos formados de corpo, alma e espírito. No corpo nós temos os 5 sentidos que nos faz expressar, interagir no mundo físico visível. Tocar e ser tocado, ver e ser visto. Através do olfato, visão, audição, paladar e o que mais? Visão. Então os 5 sentidos estão no nosso corpo físico, matéria. Isso vai deixar de existir um dia. Porém, nós temos também no nosso corpo a formação, a tricotomia do homem. Não é só corpo, não é só matéria, não é só o visível. Tem o imaterial, o invisível, que nós chamamos primeiro de alma. E na alma nós temos o intelecto ou a mente, que é o intelecto, conhecimento, pensamento, imaginação. Então está na mente, a nossa forma de raciocinar, de pensar, mente. E nós temos também na alma as emoções. Então a gente ri, a gente chora, isso são atribuições da nossa alma. E a nossa alma também tem a vontade, o poder de decisão, o que nós conhecemos mais como livre-arbítrio. Eu quero, eu não quero, eu vou ou não vou, vontade. Então, mente, emoções e vontade. E também temos, na nossa formação, a formação do homem que Deus criou, temos o Espírito. E 3 também são as atribuições do Espírito. Uma é a comunicação, a outra é a consciência, e a outra eu me esqueci, deixa eu ver se eu me lembro aqui, por isso que a gente escreve discernimento, ou alguém veio na quarta passada, discernimento. A gente tem esse poder de discernir, isso está no Espírito. Agora olha o que está na palavra de Deus, no livro, foi aonde eu terminei na semana passada, dizendo que o maior campo de batalha espiritual é a nossa mente. E eu disse que as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortaleza. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16. E eu quero lhes ensinar algo que você nunca mais vai esquecer. Sabe quando você sente que algo vai fluir, irmãos? Algo Deus vai fazer nesse lugar hoje aqui. Alguém veio com muita fome, com muita sede de Deus. E Deus ama expectativa. Deus ama pessoas que vêm assim. Hoje eu só saio de lá com a minha vitória. Alguém chegou aqui assim. Já recebeu. Já recebeu. É assim que funciona. Deus ama expectativa. Então, Gálatas, no capítulo 5, o versículo 16, nos diz o quê? O texto diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis o quê? A concupiscência, a vontade da carne. E o versículo 17 diz: porque a carne milita. O que é milita? Combate contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então você observa que há uma guerra do Espírito com a alma. Há uma guerra em que Satanás tira vantagem disso com a guerra que acontece dentro da nossa mente. Eu quero Deus, mas eu quero o mundo. Eu quero Jesus, mas eu também quero o adultério. Eu amo Jesus, eu amo os louvores da igreja, eu amo a palavra, mas eu não quero abrir mão disso. A Bíblia diz que esta guerra é diária. Todos os dias nós enfrentamos esta batalha, que acontece aonde, gente? Na nossa mente.
O espírito contra a carne contra o espírito. Como é que nós vamos fazer para o espírito vencer? Você tem que alimentar mais o espírito. Porque se você alimentar mais a sua carne, você vai fazer mais a vontade do quê? Da sua carne. Por que é que alguns cristãos não têm vitória? Eles não têm vitória porque eles não conseguiram entender a batalha que existe na mente dele. E ele pensa que isso é algo comum, algo normal, e ele não luta, ele não combate, ele não resiste. Então o tema da mensagem de hoje é exatamente esse: a passividade da mente. A mente que não raciocina, a mente que não filtra o que se ouve, uma mente preguiçosa, uma mente ociosa. Mente vazia é oficina do diabo. Quando você estiver perturbado ou perturbada, de forma que você começa a andar para lá e para cá, porque você não consegue colocar o seu pensamento, vá para o joelho. Uma guerra está acontecendo, uma batalha está sendo travada na sua mente. Satanás quer tirar proveito disso. E ele sabe que a sua carne está forte. E ele vai lutar. E ele vai fazer de todas as formas para que você cumpra a vontade da sua carne, que você cumpra os seus desejos, para que ele tenha como te acusar diante de Deus e impedir que as bênçãos e as vitórias que você quer venham em tuas mãos. Até porque você mesmo começa a se sentir indigno de receber algo de Deus, porque você diz: pequei, eu errei de novo, eu falhei de novo. E você não sabe que essa batalha foi perdida a partir do momento dos seus pensamentos. Por isso que eu li esta noite com você o texto onde fala de Davi. Davi era homem segundo o coração de Deus. O nome Davi quer dizer amado do Senhor. Diga comigo, amado do Senhor. Mais forte, amado do Senhor. Davi era um homem amado do Senhor, assim como você também é amado do Senhor. Deus te ama muito. Senão ele não teria te salvo. Ele te salvou porque te ama. Davi era amado do Senhor. E era um rei que estava acostumado a vencer grandes batalhas. Eu estou falando de Davi que matou o gigante Golias. Eu estou falando de Davi que se tornou perito em matar gigantes e treinar pessoas para matar gigantes. Ele estava acostumado a vencer batalhas contra os amalequitas, batalha contra os jebuseus, contra os fariseus, contra os heteus, contra os amalequitas. Davi era um homem de batalha. Eu disse para vocês que mulheres cantavam: Davi matou 10 milhares, Saul só matou milhares. Por quê? Porque Davi não ia para uma batalha, para uma guerra, pensando em perder. Ele já ia para a batalha com estratégias de guerra e ele saía com um só pensamento: vitória, 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 vitória. Você tem que ter chegado aqui esta noite com um só pensamento: derrota não, derrota não, derrota não. Vitória sim, vitória sim, vitória sim, vitória sim, vitória sim. Assim que nós temos que estar na presença de Deus. Diga comigo bem forte: Satanás! Fala alto, igreja: Satanás! Escute bem alto! Eu não vou perder. A vitória é minha. Pelo sangue de Jesus. Aleluia. A vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. Davi estava acostumado a vencer batalhas. Estou falando de Davi, que matou ursos, pastoreava as ovelhas do seu pai, e uma vez um urso quis roubar uma das suas ovelhas, chegou a roubar, ele foi lá, matou o urso, tomou as ovelhas de volta. Davi também matou o quê? Leões. Matou leões. Esse é o Davi que eu estou falando. Um dia Davi se sentiu cansado,
aqui começa o problema da mente. Diga comigo, aqui começa o problema da mente. Cuidado com o estresse. Cuidado com a preocupação excessiva. Cuidado com colocar sobrecarga sobre você mesmo. Não ponha o chapéu aonde você não possa alcançar. Eu espero que eu esteja pregando para alguém aqui essa noite. Porque se Deus me deu a palavra, há alguém que precisa ouvir. E eu vou falar tudinho. E você vai comer todinho. E vai sair dando glória a Deus. Porque hoje você vai aprender a ter vitória não só uma vez, mas sempre. Então, aqui começa o problema. Davi sempre ia nas batalhas, vencia a batalha, mas agora Davi está cansado. E um dia ele fala assim, eu estou cansado, e manda Joabe ir para a batalha. Ele disse, eu não vou não. Mas rei, está na época de todos os reis sair para a peleja, é tempo de conquista. A gente precisa aumentar o nosso celeiro, precisamos trazer mais armas, trazer despojos. Ainda há lugares para a gente conquistar. Mas Satanás diz na mente de Davi, você está cansado, você tem que descansar. Para. Nem sempre a voz que te manda parar é a voz de Deus. Você deve entender quando é Deus que está falando, descanse. Mas a maioria das vezes é Satanás que fala, para. Aí você para. E Davi parou. Em vez de ir para a batalha, não foi para a batalha. Olha o que aconteceu. Eu imagino que Davi não foi para a batalha, mas ficou preocupado com o que estava acontecendo lá. A Bíblia diz que um dia ele levanta e começa a passear pelo palácio. Isso é sintoma de alguém que está ansioso. E Davi está andando para lá e para cá. E ele está preocupado com algo. A preocupação e a ansiedade é um medo. É um medo do futuro. Mas é um medo. E medo é um espírito que você precisa vencer. Porque o medo pode se transformar na doença chamada pavor, que é quando você perde o controle dos seus sentidos. E aí o pavor faz você ver coisas que não existem. Faz você acreditar em coisas que não são reais. O pavor é terrível. O pavor paralisa a pessoa. A pessoa não tem ação, não tem reação. Por exemplo, se você sabe nadar e percebe que está afogando, a maioria das pessoas que morrem afogadas não são pessoas que não sabem nadar. São pessoas que sabem nadar. E elas morrem por quê então, se elas sabem nadar? Porque o pavor paralisaram aquelas pessoas e elas não pensam. Elas não conseguem pensar, e quando elas não conseguem pensar, elas morrem. Porque elas não encontram uma saída, não há raciocínio. Então eu estou falando para você de algo perigoso. Tem gente que ela mesmo se mata, gente. Ela mesmo se mata. Com as suas próprias palavras. Né? Se enrola com a corda no próprio pescoço. Pois, queridos, olha aqui que coisa interessante. Davi, em vez de ir para a batalha, ficou com a mente ociosa. Resolveu ficar descansando. Mas nessa hora que ele fica ocioso, na sua mente vem a ansiedade. Ele começa a andar para lá e para cá e de repente Satanás lhe mostra um prato. Garanto para você que Davi não planejou adulterar. Mas o fato da mente dele estar vazia, sem pensar em nada, de repente ele olha uma mulher bonita, formosa, tomando banho na varanda de casa. Naquela época não tinha chuveiro na varanda. Provavelmente ela estava tomando banho numa banheira. Davi olha aquilo, olha que aquela mulher formosa, bonita. E ele fala, aquela não é a mulher de Urias, o Heteu? Falaram, é sim. E ele diz assim, traz ela para mim. Eu a quero. E trouxeram. Ele deita-se com aquela mulher. Ela se purifica da sua imundícia e vai embora para casa. Passado um tempo,
ela manda dizer ao rei, diz ao rei que eu estou grávida. Davi, preocupado com a besteira que ele tinha feito, e agora? Que escândalo vai ser em Israel? E ele encobre. Ele manda uma carta para o chefe do exército, que estava comandando a batalha que ele deveria ter ido e não foi, e diz assim, pega Urias e manda ele voltar, para ele vir ficar com a esposa dele. Olha a diferença de pensamento. Preste atenção no que eu vou falar. Quantos me ouvem? Diz amém? Olha a diferença de pensamento. Olha, o rei acabou de dizer, Urias, que a sua esposa está muito sozinha em casa, e ele está te dando carta branca, carta livre, para você ir para casa, para você descansar, ficar um pouco com a sua esposa. E ele deve ter perguntado, é férias? Só para mim? Os outros não vão? Não, é só para você. E ele olha aquilo, ele diz assim, diz ao rei que eu não vou, eu sempre obedeço. Mas como eu posso ir, tendo meus irmãos aqui na frente da batalha, enquanto eles vão estar guerreando, e eu lá desfrutando da minha esposa, da minha casa, de sombra boa e água fresca? Ele diz, eu não vou. Diz ao rei que eu não vou. Então, chegou a notícia, Urias não quer te obedecer não, o marido de Betseba disse que não vai voltar. Então o rei fala assim, fala para ele, que eu estou mandando. E então ele, por ordem do rei, obedeceu. Mas Urias, quando ele voltou, ele disse, para casa eu não vou. Eu não consigo. Está na batalha. Eu não consigo estar em casa descansando enquanto meus irmãos estão na batalha. E sabe o que ele faz? Ele senta na porta do palácio, outras vezes na porta do templo, e fica ali, triste, mal-humorado. Então o rei olha aquilo, porque o que o rei queria? Olha a mente maldosa. Ele queria que ele viesse, deitasse com a sua esposa Betseba, para que ele dissesse, o filho é dele enquanto ele veio descansar a batalha. Para não aparecer que era do rei. Você está vendo como uma mente pode pensar, queridos? Olha a pessoa que está ao seu lado e diz, cuidado com a mente. Irmãos, tem mente que ela é muito perigosa. Tem mente de pessoa que é muito perigosa. Como eu conheço as pessoas, da forma que elas falam. Eu gosto que as pessoas falem. Tenho medo de gente quieto. Porque a sua forma de falar vai expressar quem tu é. A forma que você fala vai dizer o que tu pensa. Você deve deixar as pessoas falar. Você precisa ouvir mais. Falar menos. Principalmente você que lidera. Ouça as pessoas. E elas vão dizer quem elas são para você. Dá um glória a Deus forte aí. Urias não vai. O rei então dá uma outra ordem. Leva Urias e fala para o Joabe colocar Urias na frente da batalha. Para que ele seja morto. A primeira flechada que tiver, ele seja atingido. Foi o que aconteceu. Ele cometeu um adultério. E ao cometer um adultério, ele agora comete um homicídio. Preste atenção. Uma pessoa que não pensa, ela cai no engodo do pecado. Ela é enganada. A forma de resolver o problema é confessar. Vocês estão me entendendo, gente? Pequei. Quer resolver o problema? Não arruma subterfúgio não, porque você não é mais esperto que o pecado. Você não é mais sábio que o diabo. Errou, não ponha debaixo do tapete. Acerta as contas. Presta atenção nisso, porque isso é muito sério. Aqui está o segredo da vitória de uma mente sarada. O que acontece, querido? Urias morre na frente da batalha. Mas aí, Davi pensa que tudo fica escondido. Com um ano, nasceu a criança, é claro. Depois de um ano, eu estou contando, resumindo a história para você. Um ano depois, nasceu a criança. Mas a criança que nasceu, ficou doente.
e morreu. Aí Davi, morreu. Quando a criança estava doente, enferma, ele não comeu e não bebeu. Quando a criança morreu, ele levantou, fez um banquete e comeu. E alguém falou, a criança estava doente, você não... Mas agora que a criança morreu, você agora faz festa. Ele falou, não tem mais jeito, não morreu, não posso ressuscitar a criança. Esse é um outro problema das pessoas. Tem gente que se enterra no túmulo do pai. Pai morreu. E elas disseram essa frase: eu vou junto, morri junto ali com meu pai. Outras, minha mãe morreu junto, ela disse, eu fiquei ali no túmulo com a minha mãe. E algumas pessoas, ao ver o enterro, elas começam a gritar em torno do caixão. E elas não percebem que no momento em que elas estão falando diante do caixão, elas estão dizendo, pronto, eu fui junto, eu quero morrer junto, a minha vida acabou. Ou dizem isso quando o marido morreu, ou quando a esposa morreu, ou quando um filho morreu, e eles dizem, morri junto, para mim acabou. As pessoas que saem dali, pode observar, elas saem um caco, destruída. Por quê? O espírito, a vida ficou ali aprisionada. Naquele caixão, naquele túmulo, naquele dia. E o que voltou para casa? O bagaço. O que voltou para casa? Alguém que perdeu o sonho. Alguém que deixou de viver. Alguém que perdeu a esperança. Alguém que se suicidou espiritualmente. Quando na realidade Deus quer te tirar dessa prisão, dessa cadeia. Porque a sua mente só consegue pensar no passado. Morreu, foi. Uma nova vida te espera. Novas pessoas te aguardam. Vidas que você precisa cuidar. Seu marido morreu, mas você tem filhos. Sua esposa morreu, mas você tem filhos. Tem nova vida para você. Eu quero que você entenda isto, querido. Para de viver de passado. Quem vive de passado é museu. Que história é essa de ficar pensando no passado eu sofri, ó como eu sofri, ó como eu sofri. Você é museu por um acaso? Você não é museu. Se alguém agora está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Quem é de Deus agora anda em novidade de vida. Porque eu fui prostituta. Foi. Você não é mais, quem você é hoje, não é mais aquela prostituta, é a filha de Deus. Porque no passado eu matei. Matou, querido, matou. Mas agora você é nova criatura em Cristo Jesus, você é um novo homem. Não, eu já fui muito mal, foi. Agora você está caminhando para fazer o bem. Diga comigo, Jesus, livra minha mente do passado. Quem gosta muito de passado mais é a mulher. Principalmente quando ela discute com o marido pensa que já tem um assunto resolvido. Eu sou casado. Aí você pensa que o assunto está resolvido. Mas aquele dia. Mas como aquele dia? Isso aí nós não conversamos. Quem bate esquece. Engraçado. Numa briga sempre é só nós que apanhamos, né, irmão? Só nós que apanhamos. Tadinho de mim, apanhei. Você não bateu, não deu nenhum golpe. Nem um ninja, nem um karatê. Que de Ohara. Esse é o problema da gente. O que Deus quer, irmãos, é que você aprenda a disciplinar a sua mente. Você vai dizer, mente, isso não está me fazendo bem. Eu não quero pensar nisso. Para! Alguém vai te chamar de maluco? Está falando sozinho, não. Você está falando com a sua mente. Você sabia que a mente ouve? Quero aprofundar um pouquinho mais com você nesse assunto. Davi, ele pensa que tudo vai ficar escondido. Mas Deus não deixa nada escondido. Então Deus levanta um profeta chamado Natã. E Natã vai até Davi e diz assim, rei, eu queria contar uma historinha para você.
o rei todo pomposo diz assim: eu sou homem de ouvir história, eu não tenho tempo de ouvir história, olha o reino que eu tenho que cuidar. Ele falou: mas essa você vai ouvir, eu vim aqui como profeta de Deus. E ele falou: se é profeta de Deus, então vamos ouvir. E ele falou: rei, aqui mesmo em Judá, tinha um homem, que ele tinha muitas ovelhas, e ele cuidava bem dessas ovelhas, alimentava bem essas ovelhas. As ovelhas estavam sempre gordas, tosquiadas, as lãs não se enrolavam, ele sempre mandava os empregados levar em pastos verdejantes, e ele desfrutava dessas ovelhas porque era sua riqueza. Mas também tinha um homem pobre, que tinha uma única ovelha, e essa ovelha, ele dormia com ela, ele fazia cafuné nessa ovelha. Essa ovelha era a melhor amiga que ele tinha. Onde ele ia, a ovelhinha atrás, ele dava as melhores águas, as melhores comidas, os melhores pastos para essa ovelha. Ele não deixava nenhuma mosca pousar nos olhos dela para não botar ali os bichinhos. Como ele amava essa ovelhinha. Pois um dia aquele homem que tinha muitas ovelhas, olhou aquela ovelha daquele senhor pobrezinho que só tinha uma ovelha, e achou ela bonita. Pegou essa ovelha, trouxe para a ovelha, degolou a ovelha e comeu a ovelha, literalmente. O que você acha, rei, que esse homem é digno? Davi pega a espada e diz assim: esse homem é digno de morte. E o profeta diz: esse homem é tu, porque você tinha todas as mulheres que você pudesse ter em Israel, tinha que pegar a única de Urias. E o rei toma um susto. O profeta está sabendo, porque dos olhos de Deus ninguém esconde nada. E quando Davi fala aquilo, querido, esse homem é digno de morte, e o profeta diz: esse homem é tu. Ele fica assustado com aquilo. Ele fala: e agora? O que é que eu tenho que fazer para me redimir? O profeta só diz para ele: o que tu fizestes à escondida, teu filho vai fazer às claras, à luz do dia, vai tomar todas as suas mulheres, vai possuí-las diante de todo Israel, e vai haver morte no meio dos teus filhos. Porque a consequência de quem não pensa, de quem não deixa. Você já ouviu aquele ditado que diz assim: quando a mente não pensa, o corpo padece? Hein? Quem já ouviu? Então diga comigo: quando a mente não pensa, o corpo padece. Olha o que acontece com Davi, querido. A situação complicou para o lado dele. Complicou de tal forma, que primeiro, Amon gostou-se, enamorou, ficou apaixonado pela própria irmã Tamar. Ambos eram filhos de Davi. Um dia, ele manda que Amon chega a Davi: pai, eu queria que deixa eu contar a historinha direitinho, eu estou querendo correr, mas não dá, tem que contar a história direito. Amon ficou apaixonado pela própria irmã. Ambos eram filhos de Davi. Ele ficou tão enamorado que ele ficou doente. Quando o amor vira paixão, e paixão vira algo doentio e te faz mal, não é de Deus. Quando você tem um sentimento, que esse sentimento não deixa você raciocinar, foge dele. Não é de Deus. Como só pode garantir isso? Vou lhe explicar. É muito simples explicar isso. Segundo a palavra de Deus, você deve se unir. Um homem a uma mulher a um homem. Por esse caminho, espírito, alma e corpo. O corpo vem por último. Mas hoje, como é que funciona? Primeiro, eu olho, desejo, cobiço, penso, imagino, logo quero. Já que eu quero, não importa o que a minha alma está me dizendo. Os meus sentimentos
não tem importância o que o Espírito vai cobrar. Discernimento, comunicação, hein? E consciência. O caminho, querido, primeiro é Espírito. Espírito, se une a essa pessoa pelo Espírito. Alguém que ora com você, que contribui com a sua vida espiritual, com o seu crescimento espiritual. É por aí o caminho. Depois que vem alma, sentimentos, emoções. E por último, desejo. Depois carne. Bispo, eu estou tendo sonhos eróticos com aquela irmã. Repreende, irmão, é capeta. Acho que é de Deus, não é não? É teu mesmo. Eu tenho olhado aquele irmão, eu tenho visto nele aleluia. Você fala até mistério, né, irmão? Né, irmã? Chai. Ó, tá errado o caminho. Ele ficou tão enamorado que ele deixou de raciocinar. Ficou tão apaixonado que ele não raciocinou. Ele começou a emagrecer. E um amigo, primo dele, cuidado com os amigos. Cuidado com os conselhos. Cuidado com o que você ouve. A mente passiva não filtra. Simplesmente obedece. Maria vai com os outros, João vai com todos. Desculpe as Maria e o João que tem aqui. Você precisa entender, querido. Quantos estão me entendendo? Tá duro de ouvir, né, irmão? Tá pesado. Mas se você não der glória, eu vou piorar a situação. Esse homem começou a emagrecer, começou a ficar esquelético. E esse primo chega para ele e fala assim: amor, tu não é príncipe? Candidato ao sucessor do trono de Davi? Você tá feio, cara. Esquelético, emagrecendo, o que é isso? Ele falou: sabe o que é, cara? Estou enamorado da minha irmã Tamar. Estou apaixonado por ela, eu só penso nela. Eu acordo pensando nela, eu durmo pensando nela, pá, nela. Aí então o homem dá o conselho para ele: ah, tu é príncipe, cara. Ei, príncipe, você tem direito a tudo, rapá. Faz o seguinte, marca um dia, pede para que ela venha cozinhar na sua casa. E quando ela cozinhar, fizer a comida e levar no teu quarto, você a possui. O cara, em vez de filtrar, ele falou: epa, isso aí não vai dar bem, isso vai dar ruim. O cara não filtrou, não. O que o cara fez? Exatamente como o cara fez. Ele vai ao rei Davi e pede: eu estou doente e queria que a minha irmã viesse em casa fazer uma comida para mim. Mas não pode ser uma das empregadas. Não, eu quero Tamar. O rei então libera. Tamar vai na casa dele. E ela estava fazendo a comida. Enquanto isso, lá no quarto ele fica desnudo. E quando ela entra no quarto para dar comida, ele a violenta. Se você quiser ler depois, está no capítulo 13 de 2 Samuel. Ele violenta a própria irmã. Quando ele termina de violentar, ele diz: fora daqui, sua suja. E ela diz: não faça isso comigo, meu irmão, seria pior o ultraje. A minha vergonha seria muito maior. Eu sou uma virgem de Israel. Eu agora vou ser considerada nada. Sem valor nenhum, pelo amor de Deus, não faça isso. Você não podia ter feito isso, porque se você tivesse pedido ao rei, meu pai, ele não te negaria. E ele não quer saber, expulsa ela de lá. Essa irmã tem um irmão chamado Absalão. Parece a história de Marcelo Rezende, né? Então o que você vê na televisão, na Bíblia já acontecia. Parece Marcelo Rezende contando. Essa moça que aqui está, presta atenção, corta para mim. Ela tinha uma irmã, um irmão chamado Absalão. Quando Absalão sabe que a sua irmã foi violentada e jogada fora, não prestou, minha gente.
esse homem quer matar Amon de qualquer jeito. O rei, que é Davi, não toma providência nenhuma. Como ele não tomou providência, ele então marca um dia, sai ambos para caçar, e na hora de caçar, ele com a flecha acha a testa do próprio irmão. Pá! E Absalão mata Amon. Agora Davi está chorando. Uma filha violentada, envergonhada, ultrajada, passada para trás, e agora um filho morto e um filho assassino. Como se não bastasse, esse Absalão era um jovem muito bonito, acabou com a vida dele. A Bíblia diz que o cabelo dele tinha pedras, ele gostava de enfeitar o cabelo com pedras de ouro. O cabelo dele pesava quilos, tinha muito valor. Era um dos cabelos lindos que existia. Esse jovem, Absalão, acabou com a vida dele. Agora a saga dele, o desejo dele é o trono do pai. E ele usurpa o trono do pai, engana todo mundo e toma o trono do próprio pai. Davi teve que sair do palácio descalço. Estou contando para você a história, quando Davi não pensou, quando viu Betseba. Se você não dominar a sua mente vai te destruir. Você tem que aprender a decidir em que você vai pensar. Não pense em qualquer coisa, não deixe a sua mente ir para onde ela quer ir. Decida o que você vai plantar na sua mente, amém, igreja? Vamos aplaudir a Jesus para acordar quem está dormindo. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Eu te falei agora o que pode acontecer com uma mente vazia. Você sabe, depois Absalão morre. O próprio soldado de Davi mata Absalão. E Davi chora a morte de Absalão. E então, Davi depois, com Betseba, tem outro filho. Esse filho se chama Salomão. E Salomão, então, é quem assume o trono no lugar de Davi. Eu quero dizer, irmãos, eu preciso muito que você entenda isso. Porque desde quando eu aprendi que o maior campo de batalha é a minha mente, eu tenho procurado dominar a minha mente. Tem muitas coisas que surgem na minha vida para eu odiar, para eu viver no chão, lamuriando, reclamando, de gente que me traiu, de gente que me deixou para trás, de gente que foi ingrato comigo, de gente que deveria ter me amado, não me amou, de gente que deveria gostar de mim, não gosta, de gente que deveria me fazer feliz, faz feliz. Eu podia tanta coisa. Mas eu não deixo isso entrar na minha mente. Sabe por quê, irmãos? A boca fala o que o coração está cheio. Abra sua Bíblia comigo, vou te dar 2 textos e a gente vai orar. 2 textos. Primeiro, Mateus 15. Dois textos aqui. Mateus 15, quem achou diz amém. O texto da palavra diz assim, ó. Jesus, em Mateus 15, vou ler aqui a partir do versículo... Tem jeito não, tem que ler aqui a partir do versículo... Vou ler do 7. Que diz assim. Põe aí, vou esperar ele colocar ali, para vocês acompanhem no Data Show. 15, 7. O Senhor chama de hipócrita essas pessoas. Ele diz, hipócrita, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, o quê? Este povo honra-me com os... Mas aonde está o coração? Longe de mim. E ele diz, em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E tendo convocado a multidão, lhes disse, ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. Diga, o que eu falo me contamina, me envenena. Então você tem que tomar cuidado.
Aí o versículo 12 diz: então aproximando-se dele os discípulos disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Eu profetizo que tudo aquilo que está na tua mente hoje, que não foi o Pai Celestial que plantou, hoje vai ser arrancado. Se tinha alguma coisa na tua mente que não foi Jesus que plantou, hoje Ele tem poder para arrancar. Olha o versículo seguinte. Meu Deus, é muito forte isso aqui. O versículo 13 ele diz assim, não, 14. Deixa-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guia outro cego, cairão ambos no buraco. Então lhe disse Pedro: explica-nos a parábola. Jesus, porém, lhe disse: também não entendeis ainda? O que é que Jesus está explicando aqui? Quando alguns chegam para Jesus, e ao chegar para Jesus, fala assim: os teus discípulos comem sem lavar a mão. Aí Jesus diz assim: espera aí, comer sem lavar a mão não contamina o homem. O que contamina o homem é o que sai, não é o que entra. Olha o que Jesus explica aqui então sobre isso. Ele diz assim: não compreendeis que tudo que entra pela boca, como alimento, desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Ele está falando, não vira fezes? É isso, por isso que ele estava escandalizado. Jesus falava a língua do povo. Se assuste não. Aí ele estava dizendo: isso não contamina o homem. O que ele comeu vai logo, vai para o buraco, vai para a fossa. Vai para o saneamento básico. O homem não tem que tomar cuidado com o que ele está comendo, mas com o que ele está falando. Por quê? Olha o que ele explica. Mas o que sai da boca, 18, vem da onde? Do coração. E isso que contamina o homem. Diga: o que a minha boca fala, vem do meu coração. Agora, irmãos, como chegou no teu coração? Por duas vias. A mente, ela capta as coisas por duas vias. Existem duas portas para a entrada da mente. Diga comigo: existe duas portas para a entrada da minha mente. Primeiro, o que você vê. O que você vê, como eu disse na semana passada, gera uma imagem. A imagem gera um pensamento. O pensamento gera uma ação. A ação, reação. E a reação, a consequência. Então, primeiro, a porta se chama visão. A segunda, que você ouve. O que você ouve? Então, você imagina, você só ouve mensagem de Deus lá vez ou outra. Mas livros, revistas, um monte de coisa você lê o tempo todo. Olha o que diz a palavra aqui. Porque do coração procedem o que, gente? Maus pensamentos. Que mais? Homicídios, morte. Que mais? Adultério. Que mais? Prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não contamina. Então preste atenção, quando você começa a falar assim: meu Deus, está tudo ruim na minha casa, nada presta, nada vale, eu não gosto desse marido, não gosto dessa mulher, eu vou me divorciar, eu vou me separar, eu vou te deixar, a qualquer momento você vai ver. Fica falando, fica. Na hora que acontecer, não reclama não. Não reclama não. Porque você sabe como é que eu sou. Estou te falando. Fui fazer um velório em São Paulo. A menina batia na mãe, espancava a véia, tanto que ela podia. Chegou no dia do velório, ai, apaixonado! Me subiu, eu cheguei no ouvidinho dela, para de palhaçada. Todo mundo sabe que você batia nela. A mulher... Parou, irmão. Parou na hora. O fogo. Então você faz mal enquanto está vivo, depois que morre quer fazer elogios. Então, queridos,
Para de falar coisas que estão produzindo morte. Amém? Para de amaldiçoar teu filho. Para de amaldiçoar tua filha. Ô pestinha. Ô seu não vale nada. Ô vagabundo, ô Zé Ninguém. Para com isso, irmão. Para com isso. Isso é fruto da tua mente. Quem está usando esse aparelho é o capeta, velho. O diabo, a BDA, é ele mesmo. Aí depois vem para a igreja, que eu te louvarei, te glorificarei. A mesma boca que estava. Aí o Senhor fala, esse povo me honra com os lábios, mas as atitudes deles é outra. Educa a tua mente. Com cuidado, fala a pessoa que está ao seu lado, educa a tua mente. São essas coisas que contaminam o homem. Não comer sem lavar as mãos. Agora eu vou te dar o último texto dessa noite. Eu queria pregar muito mais, porque hoje está fluindo, está uma maravilha. Mas a hora não dá, eu tenho que impor as mãos. Eu quero ungir a sua mente esta noite. Olha, queridos, como eu faço então para não deixar a minha mente ser usada pelo diabo? Romanos 12:1. Romanos capítulo 12, versículo 1. Quem achou diz amém. Aleluia. Rogo, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício, o quê? Vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, o quê? Racional. Culto da razão. Sabe o que esse texto está dizendo aqui, irmão? Se eu fizer um culto aqui, onde a gente canta de 7h30 a 9h30, esse culto aí não é racional. Não é racional. Por quê? Porque o culto você tem que aproveitar tudo dele. Principalmente a palavra. Você está entendendo? Principalmente a palavra. Porque é a palavra que vai te mudar. Porque olha só, olha o versículo 2. E não vos conformeis com este século, com este mundo, com esse sistema que está aí. Alguns dizem assim, o mundo está virado mesmo, agora já é assim mesmo, não tem mais jeito. Ele está falando para você concordar com isso? Ele está dizendo, não, mas transformai-vos, por quê? Pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deixa eu lhe explicar uma coisa. Quando você aceitou Jesus como Salvador, tudo mudou em você. Muita gente mudou a forma de vestir, muita gente mudou a forma de falar, muita gente mudou a forma de andar, muita gente mudou hábitos, muita gente mudou costumes. Mas só tem uma coisa que nunca mudou em você, que ela não se renova sozinha, é a mente. Porque olha só, quando você coloca algo no computador que você não quer, você vai lá e deleta. A mente não é assim. Quando você assiste uma imagem pornográfica, você que gosta dos videozinhos aí, amados, né? Vê lá aquelas eu estou tentando segurar, irmão, mas não aguento. Fico olhando lá aquelas vacas. Eu queria falar outra coisa. Pior que existe casal, irmão. Casal sem vergonha, casal de crente. Não consegue ter relação sexual sem primeiro botar essa porcaria lá. Você não está vendo não, mulher besta? Aquela... Ele não está transando contigo, está transando com ela. Com a atriz. E você não está vendo não, seu bobo? Quando ela tá, a imagem dela é aquele cara musculoso, bonito, não é essa barriga, essa pança. Você não entende, querido? Para com isso. Você não está vendo o que você... Ó, eu disse que a porta da mente é ouvido e visão. Entra para o coração. E aí você vai passar a falar.
Tem crente que você anda com ele o dia inteiro, irmão. De 5 em 5 minutos é um palavrão. 5 em 5 minutos, ponte que caiu. Aí eu vou, oi, irmão. Mas por que isso? Coração. É só isso que ouve. É só isso que entra na mente. Não lê Bíblia, não gosta de culto, não gosta da palavra. Aí sabe o que acontece? É essa mente aí que você tem. Então, vou repetir. Uma imagem pornográfica em revista, seja vídeo, seja o que for, levam 10 anos para sumir da sua memória. Quantos anos eu falei? Isso não é só eu que estou dizendo, não. Os psicólogos, psicanalistas dizem isso. Então agora você fala assim, ai meu Deus, eu estou arrependido, não queria ter visto essa imagem, o que eu faço? Você acha que você pode apertar um botãozinho assim, deleta. Se pudesse ser assim, né, irmão? Mas não é. Então como é que eu faço para tirar isso? É simples. Na mente, você substitui aquele pensamento por outros pensamentos. Então é isso que ele está falando. Renovar a mente. Diga, renovar a mente. Renovar a mente. Renovar a mente. Como é que você renova, irmãos? Você vem para o culto, domingo passado Deus renovou a sua mente. Você está vindo hoje, o Senhor está renovando a sua mente. Domingo você vem e está renovando a sua mente. Você chega em casa, lê a palavra e está renovando a sua mente. Daqui a pouco não tem lugar para o mundo, não tem lugar para o diabo, não tem lugar para o capeta, não tem lugar para o adultério, não tem lugar para o mal, não tem lugar mais para Satanás, porque a sua mente está cheia de Deus, cheia de Deus. Respira Deus, come Deus, vive Deus, levanta Deus, almoça Deus. Mente renovada. Mente renovada. É isso que eu quero. Que Deus renova a sua mente. Eu só estou concluindo. Deixa eu lhes dizer uma coisa. Eu não posso impedir, como é que se chama isso? É um provérbio chinês. Que diz assim, eu não posso impedir que os passarinhos voem sobre a minha cabeça. Alguém consegue falar, passarinho, por aqui não? Você consegue? Não. Diga, eu não posso impedir que os passarinhos voem sobre a minha cabeça. Mas eu posso impedir que eles façam ninho. Como que umas pessoas são destruídas, irmãos? É que Satanás hoje ele traz... Como é que o passarinho faz um ninho? Ele vai lá e busca um galinho seco e põe. Ele não carrega de uma vez, irmão. Aí ele põe. Aí ele vê que precisa de mais. Aí ele volta, pega mais um. E ele está fazendo o seu ninho. Aí ele vai pegando mais. Vai pegando. Satanás hoje traz um pensamento na sua cabeça assim, você não é filho de Deus. Amanhã ele diz para você assim, fica de olho, teu marido está te traindo. Aí você não filtra. Teu marido está te traindo. Exatamente naquele dia o carro quebra, o patrão pediu para ficar mais tarde, o marido não chega, você está vendo? Eu sabia. Deus está me falando. Meu marido está me traindo. Deus? Que Deus é esse? Que Deus é esse que quer ver o teu lado destruído? Aí o diabo vem e fala assim, tua mulher está dando mole para aquele cara. Você não acha estranho não? Não sai da igreja. Ela e o pastor, ó, ainda bem que aqui é bispo. E fica, irmão. E tem gente que não filtra. Eu fico irritado que tem gente que não filtra. Tudo que ouve acredita. Tudo que entra na tua mente, alguém fala assim, fulano disse que tu é feio. É mesmo? E fica bicudo, inchado, igual sapo boi. Você não está vendo que você está fazendo mal para você?
Sua artéria vai engrossar, sua pressão vai subir, você vai começar a sentir mal, dor de cabeça, enjoo. Você vai começar a passar a ter febre durante a noite, sudorese, por aí vai, até que um dia tu vai infartar. Ou tu joga essa porcaria fora, ou tu se liberta disso, ou seu caminho para a sepultura está com dias marcado. Porque a sua mente foi feita para ser dominada. Eu não posso impedir que os passarinhos voem sobre a minha cabeça, não posso impedir que ele faça ninho. E passarinho, aqui na minha cabeça não, pode tirar, pode tirar. Esse pensamento aí não é de Deus, eu não quero, não recebo. Eu não quero, não recebo. Eu não quero, não recebo. Na minha mente não. Por que algumas pessoas saem da igreja? O diabo diz assim: naquela igreja você já viu, você não tem valor. O diabo coloca na cabeça de uns: está vendo? Lá só tem valor quem tem dinheiro. O outro só abraça quem tem dinheiro. Então, irmão, aqui na igreja ninguém vai poder falar isso, porque eu queria saber aqui quem tem dinheiro aqui. Teve uma época que inventaram isso aí. O bispo só na casa quem tem dinheiro. Então, meu irmão, na casa que eu estou indo, você está endinheirado, hein? Pelo amor de Deus, irmão. As pessoas começam com conversas, com assuntos. Eu quero que você fique de pé no seu lugar. Você vai botar a mão na sua. Toda planta que o Pai não plantou vai ser arrancada agora. Derabachúria. Essa é a segunda oração. Põe a mão assim na sua cabeça. Pessoal do louvor também, principalmente vocês. O que o diabo põe na cabeça de vocês, só Jesus. Só a tecladista minha. Não, tecladista, você não. Você toca. Você eu mesmo põe na sua cabeça. Oh, glória, Jesus está aqui, eu sinto. Recalamanamacia. Delabachúria. Comece a exaltar o Senhor. Deixa o Senhor renovar a sua mente. Deixa o Senhor renovar a sua mente. Deixa Ele tirar as plantas que o Pai não plantou. Deixa o Espírito Santo arrancar. Arranca agora, Pai. Arranca, Senhor, tudo aquilo que o Senhor não plantou na mente do meu irmão, na mente da minha irmã. As sementes que brotaram aí, que não foi o Senhor quem colocou, arranque agora, arranque agora, arranque agora e lance fora, meu Pai. Ajuda os teus servos a dominar, a disciplinar, a organizar a sua mente. Repreenda agora toda mensagem satânica, toda mensagem de ódio, toda mensagem de ira, toda mensagem de engano, toda mensagem de mentira do inferno, seja alocada por terra agora, neutralizada a força do inimigo. Eu ordeno que os passarinhos representam Satanás pare de trazer pensamentos na memória dessas pessoas. Em o nome de Jesus, elas têm autoridade sobre a própria mente. Elas conquistam agora as suas próprias mentes para poder dizer o que pensar, naquilo que é honesto, naquilo que é de boa fama, naquilo que é algum louvor, naquilo que é puro, naquilo que é de Deus, naquilo que é santo. Ajuda os teus servos a filtrar o que eles veem no Facebook. Ajuda os teus servos a filtrar, Senhor, o que eles ouvem através, Senhor, das mídias, através de mensagens que vêm como setas inflamadas do diabo, mensagens diretamente do inferno para destruir a nossa moral, a nossa reputação, a nossa dignidade, a nossa espiritualidade, o nosso amor, a nossa dedicação, a nossa compreensão. Eu repreendo nesta hora, eu lanço fora no mar do esquecimento toda mensagem que veio através de coisas vistas na internet, de filmes de terror, de filmes pornográficos, de mensagens subliminares, através de imagens geradas no coração, através, Senhor, de palavras que veio do pai, da mãe, da avó ou de alguma autoridade, de que eles não são nada, de que não vão chegar a lugar nenhum. Eu destruo nesta hora toda palavra lançada
nos casamentos, toda palavra de morte, toda palavra de divórcio, toda palavra de separação, toda palavra de mentira, toda palavra que mata o cônjuge, toda palavra que mata o amor da esposa, o amor do esposo, agora cai por terra, Satanás, em o nome de Jesus. Você perdeu essa batalha, você perdeu esta guerra. Essas vidas são preciosas, elas estão cobertas com o sangue precioso de Jesus de Nazaré. Eu declaro que nesta hora as mensagens de engano, de que eles não cresceriam, de que não chegaria a lugar nenhum, está por terra, lançada debaixo dos nossos pés, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Agora preste atenção, ainda com os olhos fechados, com a mão sobre a cabeça, em sinal de rendição, diga: Jesus, te peço perdão pelas muitas vezes que a minha mente produziu sentimentos de morte, de fracasso, de miséria, pelas vezes que a minha mente foi enganada, ludibriada por Satanás. Te peço perdão, porque muitas vezes eu agi de acordo com o meu pensamento, de acordo com o que a minha mente ditou. Mas eu, em nome de Jesus, eu me arrependo e eu quebro no mundo espiritual as palavras de maldição que eu lancei contra mim mesmo, contra a minha igreja, contra os meus familiares. Nesta hora eu abro mão da mente passiva, da mente vazia, da mente ociosa, para receber a mente de Cristo. A mente de Cristo. Eu conquisto a minha mente e coloco a minha mente debaixo da mente de Cristo e recebo a palavra de vitória. Agora levante a sua mão assim e diga: Senhor, faz assim, ó, baixa, fala, baixa um novo download do céu. Você crê em ato profético, irmão? Está descendo um rolo de Deus na sua mente. Alabachúria. Derralabacia que nebarai. Agora, diga comigo, para a mão assim, e diga: nas minhas mãos estão os pensamentos errados. Todos eles foram tirados da minha mente. As plantas que meu pai não plantou, eu jogo no chão. Joga agora. Jogou no chão? Agora diz: em nome de Jesus, eu piso, eu destruo. Nunca mais usa minha mente para a glória de Deus, no nome de Jesus. Deus está dando mentes novinhas aqui, novinhas. Mentes novinhas. Abalabagaçarábia. Renebassiriamarabás. Rixuribiquianda labás. Que lemou de sub e menefai. Lucy que nebás.
Siande plebene. Nusicalabaia. Nerefacirebe nobegai. Receba, igreja. Oh, Espírito Santo. Espírito Santo.